armazenada e eu salvo ela lá no YouTube. Tá? Bom demais. Ok? Então, assim, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já tiveram outras aulas online? Ainda não. Primeira, né? Então, esse é um softwarezinho, esse aplicativo aqui é bem interessante, que dá para compartilhar a aula e dá para gravar, inclusive, a aula, tá? E dá para vocês me interromperem, né? No momento que vocês quiserem. A aula que a gente está fazendo hoje, gente, é a aula 3.1, tá? E essa aula é bem voltada para a gestão de projetos propriamente dita, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, é que essa aula ela vai basear-se na tripla restrição. Em gestão de projetos, nós temos o que a gente chama de tripla restrição, que são os 3 variáveis-chave para fazer qualquer projeto, tá? Que a gente não pode desprezar e a gente tem que trabalhar bem intensivamente com elas. São elas: escopo, custo e tempo. Muito simples, dá até de decorar, né? Escopo, custo e tempo. Eu vou explicar cada uma delas daqui a pouco. Só que o que vocês precisam entender é o seguinte: toda vez que você está fazendo um projeto, primeiro você pensa na característica daquele produto, que é o escopo do produto, a característica daquele trabalho, quantas pessoas vão ser, quanto tempo vai ser, como é que vai ser o gerenciamento desse projeto, os encontros semanais, os encontros diários, quem que eu vou reportar para poder entender se o projeto está de acordo com aquilo que foi pensado no início, ou seja, com o cliente necessariamente deseja. E essas características do trabalho são chamadas de escopo do projeto, tá? E as características do produto, escopo do produto. Além de eu pensar em todas essas características, eu tenho que me preocupar também, olha, quanto tempo esse projeto vai ser executado, qual é o prazo, quais são as etapas. E aí a gente entra no tempo, na variável tempo. E custo é quanto vai custar, né? Os encontros semanais, quanto que eu vou gastar no projeto propriamente dito para fazer o protótipo, para lançar o produto, todas as fases, enfim, daquele projeto, eu tenho que mensurar os custos e acompanhar aqueles custos do projeto. Então, por isso que a gente chama de tripla restrição. É um importante elemento para fazer com que o projeto esteja conforme planejado. Tá? E o projeto, a gente lembra que o projeto é o quê? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, tá? No nosso caso, obras. Ou seja, projeto, gente, é um conjunto de atividades que tem início e fim previamente estabelecido. Ele tem prazo para terminar. Por isso que a gente sempre fala, olha, uma das variáveis da tripla restrição é o tempo, efetivamente, tá? O investidor, né, daquele projeto quer colher o benefício, né, do seu investimento naquele prazo específico. Você vai entregar, por exemplo, um apartamento, um prédio, etc. As pessoas, elas que investiram aquele capital ali, vão querer ver aquele prédio pronto em 2 anos, ou em 1 ano, depende daquele que está no contrato, né? Então, para isso, a gente tem que garantir para depois não ter ações penais, ações civis aí, em cima, né, e até se tornar um litígio, uma ação judicial que a gente tem que resolver âmbito de justiça propriamente dito, tá? Então, para a gente poder garantir isso tudo, a gente tem a gestão de projetos, então, trabalhando nessas 3 grandes frentes, tá? O PMI, que é o Project Management Institute, tá? Ele é um instituto, tá, para gestão de projetos, é reconhecido amplamente, tá? E justamente ele prega esses 3 variáveis, até o PMBOK também, que é um guia para gestão de projetos, para fazer com que os gerentes, quem for coordenar os projetos, possa dedicar os esforços, tá? Justamente para alcançar bons resultados nessas 3 frentes aí. Há um equilíbrio entre essas 3 forças, que é o escopo, prazo e os custos, tá? Porque a gente, por exemplo, de acordo com o escopo, de acordo com a característica, se o projeto é muito complexo, o prazo ele tem que ser maior. E o custo também deve ser maior.
Então, assim, essas variáveis se interagem entre si, são bem harmônicas entre si, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Ok. Sim. Ok. Então, é o seguinte, um projeto de sucesso, então, ele é compatível com o custo, no prazo e com aquilo que o cliente deseja. Ou seja, em termos de escopo, aquilo que o cliente deseja, as características daquele empreendimento. Vamos pensar uma casa com 4 quartos, num prazo que o cliente precisa. Por exemplo, eu quero uma casa com 4 quartos, uma casa de campo com 4 quartos em 6 meses, tá? Então, você tem que atender em 6 meses aquilo que o cliente quer, e o cliente quer te pagar aí naquela casa aí 300 mil reais. Então, você tem que se virar, ou seja, tem que realizar um monte de tarefas, um monte de alinhamentos com o seu time de projeto para conseguir entregar essa casa de 4 quartos, escopo, em 6 meses, prazo, e a 300 mil reais, custando aí para o cliente aí, ok? E aí, a gente tem aí para execução coordenar uma equipe de projeto, né, que realmente saiba o que tem que ser feito, logo o escopo, as características, quanto que cada atividade tem que ser entregue, ou seja, quanto tempo você vai levar cada atividade para poder entregar, e nos custos, obviamente, necessários, né, para não extrapolar aquele custo inicialmente planejado. E aí, para a gente fazer isso, eu tenho que ter uma definição clara daquelas características do projeto, ou seja, do escopo, né? Todos os envolvidos, pessoal, todo mundo, se alguém não souber o que tem que ser feito ou um pequeno desalinhamento aí, né? Imagina, o cliente pediu uma casa de campo com 4 quartos e o acabamento rústico. Ó, a galera tá pensando que o acabamento não é requisito para um acabamento rústico, mas um acabamento fino, por assim dizer. E aí, né? Aí o projeto é entregue e o cliente não fica satisfeito plenamente. Então, olha, o que está sendo construído? O que está sendo executado? Né? E eu tenho que acompanhar. Será que eu estou entregando aquilo que realmente o cliente deseja? Tá? A que custo o trabalho será realizado? Será que o meu custo na metade da obra está sendo extrapolado ou não? Em qual prazo eu vou ter que entregar essa casa de campo? E aí, pessoal, como é feito, né, esse processo? A gente cria uma linha, e nas aulas posteriores a gente vai poder ver isso mais na prática, a gente cria uma linha para acompanhamento dos custos. Por exemplo, se você planejou que aquele projeto, aquela casa de campo tem que estar pronta em 6 meses, se na metade do empreendimento você tiver gasto 90% daquilo que você previu, lá no final, quer dizer que você já está com uma tendência muito alta de estourar os custos do seu projeto. Então, a gente acompanha os custos também, semanalmente, mensalmente, diariamente, para evitar que aquele custo extrapole aquilo que foi planejado. Então, é muito importante a gente controlar os custos de acordo com o que o tempo vai passando, ou seja, como a gente controla o tempo. A clara definição do escopo do projeto é fundamental, então, para o sucesso da entrega, evitando frustração do cliente, né? Frustração de todo mundo. Então, se a gente garantir esse equilíbrio entre escopo, tempo e custo, a gente consegue um resultado melhor aí para o nosso cliente, tá? E aí, pessoal, o material do AVA, ele termina aqui, tá? Então, essa é a aula 3.1, mas eu vou mostrar para vocês aqui, dentro dos arquivos que eu possuo, olha para vocês verem, dentro da gestão de custos no projeto, pessoal, tem uma série de cálculos que é feito, né?
Primeiro ponto, você tem essa linha do tempo aqui do seu projeto, né? O quanto que você planeja gastar em cada mês. Então, você projeta mês 1, mês 2, mês 3, né? E aí você acompanha justamente se o custo real ele está acima do planejado. Se a gente tem um custo acima do planejado, o que vai acontecer? Ó, alerta vermelho. Se no início eu já estou gastando acima do que eu planejei, eu tenho uma tendência alta em estourar os custos daquele projeto, tá? Por outro lado, se o meu valor planejado, né, imagina, eu tenho um valor planejado aqui, né, e aí eu tenho um valor agregado. O que é esse valor agregado? Olha, quanto que eu realmente produzi em termos daquilo que estava previsto, tá? Se a gente tem aí um valor para baixo, ou seja, eu realizei abaixo daquilo que eu realmente previ, por exemplo, no primeiro mês já era para eu estar com a fundação toda pronta e eu não estou nem com a metade da fundação pronta. Então, quer dizer que eu estou atrasado em termos de custo, tá? Ou seja, eu planejei gastar 50 mil reais com uma fundação e aí no final do primeiro mês, na hora que eu fui olhar, opa, eu agreguei de valor para aquela obra apenas 25 mil dos 50 mil que eu planejei, ou seja, eu fiz aí metade só do serviço que eu tinha que ter feito, por isso eu gastei metade do custo que eu deveria ter gasto. Então, só pela análise de custo você já consegue saber se a obra está atrasada ou não, tá? Se eu tenho o valor planejado aí, o valor agregado abaixo e os custos mais altos, isso é um problema nisso, tá? Um grave problema. Já estou acima do orçamento, acima do orçamento eu estou atrasado. Então, quer dizer que eu fiz pouco da obra e, além de fazer pouco, eu gastei mais do que eu previ. Então, assim, é um ponto muito interessante na gestão de projeto, quando a gente consegue entender essas associações. Igual a gente está vendo lá, ó, o custo foi de 300, o custo real, né, o custo planejado foi de 300, o custo real foi de 300. Então, eu previ que gastei 300, realmente gastei 300, beleza. Só que, ó, agreguei só 200 reais, ou seja, eu fiz pouco, não fiz todo o meu alicerce. Então, aí eu estou com um problema. Gastamos como planejado, porém eu estou atrasado. Então, assim, isso aqui é uma breve demonstração, pessoal, sobre como que a gestão de projetos ela é ampla e ela nos ajuda efetivamente a desenvolver melhor aí o nosso empreendimento, né, com início e fim, com início e fim previsto, né, planejado, delimitado. Então, assim, a gente tem o escopo, né, em si, como quando eu estava falando de escopo, a gente está falando disso aqui, ó. Eu tenho que coletar os requisitos do meu cliente, eu tenho que definir o que o meu cliente quer, criar toda uma estrutura analítica de projeto. Então, assim, esse material, até o material que eu dou aula na pós-graduação, no MBA em gestão de projetos, e a gente vê aí que tem toda uma teoria por trás disso, né? Uma série de procedimentos que a gente utiliza que tudo parte justamente daquele controle do escopo. Escopo, tempo e custo. Vocês entenderam, gente, o que eu demonstrei aqui para vocês? Sim. Então, tanto que existe, gente, vocês veem aí na própria faculdade, né, no Pitágoras tem MBA em gestão de projetos, tem muitas organizações que têm MBA em gestão de projetos, e quem conhece gestão de projetos na área da construção civil só ganha, tá? As empresas, elas apreciam muito os engenheiros civis que têm conhecimento em gestão de projetos. Então, aproveitem aí para a gente poder desenvolver aqui um bom conhecimento de vocês nessa área, tá? Tem dúvidas? Não. Aula É muito tranquilinho, né? Aula tranquilo. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Façam lá as atividades pré-aula e pós-aula. Vocês vão ver lá que eu já lancei os pontos de participação de vocês no ABA, tá? Eu lancei 1000 pontos. Então, aí vocês olhem quantos pontos vocês têm lá. Foi com base na presença de vocês
no portal, tá? Ah, tá. Ah, então eu tô ok, então, porque eu já fiz as atividades todas. Então, dá uma olhadinha lá, você deve ter tirado total. Eu acho que eu tirei, viu? Você deu Então, 1000 pontos, né? 1000 pontos. É, Ah, tô com então tá certo também. já fiz Então, minhas atividades, vou ter que refazer elas. não, perfeito. E aí, pessoal, assim, por hoje esse é o conteúdo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, vocês podem me contatar. Eu tô aberto aqui no horário normal de aula, até 9h40, tá? E aí fica à disposição. Vou postar essa aula, né, que ela é gravada, e vai estar lá no YouTube e também está no Teams. E eu jogo ela no AVA lá, tá? No campo da nossa disciplina. Muito bom, professor. Perfeito? Então, O que beleza. vocês acharam aí da aula virtual aí? Dá para fazer, não dá? Dá, ué, tranquilo. A prova também. Manda a prova pra gente no e-mail, a gente responde tudo. Uai, se chegar essa diretriz aí que o coronavírus aí não deixou a gente voltar presencial, vai ser assim mesmo, viu? Vai ser virtual. Hã? Isso A aí, chuva tá professor. Tira o tudo. pé. Não, tô falando aqui, a gente precisa se formar, professor. Libera a gente aí, pelo amor de Deus. Mas tudo indica que vai ser. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. Não, então Então tá. tá bom, professor. Obrigada, viu? Boa noite pra você. Obrigada. Obrigado, viu? Um abraço para vocês aí. Fica com Deus. Também. Boa Até noite. a próxima. Boa noite. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau. Oi, tchau. Com Falou. Deus.